crianças, vamos conhecer Camusim? Camusim fica no litoral do Ceará, a cerca de 360 quilômetros de Fortaleza, capital do estado. A cidade é um dos destinos turísticos mais procurados do estado. Camusim, além de ser conhecida pelo seu belo litoral, guarda um mundo de história ligado à cultura e ao desenvolvimento econômico, não só da região, mas de todo o estado. Os primeiros habitantes foram os indígenas de várias etnias. A partir da segunda metade do século XVI, chegaram os portugueses. Mais tarde, o desenvolvimento econômico da cidade só começou a ganhar destaque no século XIX. Esta é a antiga estação ferroviária de Camusim, inaugurada em 1881 por Dom Pedro I. Hoje, atualmente, funciona a Secretaria de Educação do município. Foi na antiga estação ferroviária onde o desenvolvimento chegou na antiga vila, que foi elevada à categoria de cidade em 1889. 8 anos depois de ser inaugurada a ferrovia construída e autorizada por Dom Pedro I. Na época, o equipamento servia como ponte para o tráfego de produtos e pessoas para o porto da cidade, que por algum tempo foi o maior do estado. Camusim basicamente nasceu com a estrada de ferro. Na década de 80, era uma pequena vila de aproximadamente de 3.000 pessoas de pescadores. Quando Camusim ganha a estrada de ferro, a cidade fica maravilhada, porque a partir da estrada de ferro, esse grande investimento iria mudar tudo. Em 1877, a região chamava-se Barra do Camusim e pertencia ao município de Granja. Anos depois, a cidade se torna independente da cidade de Granja. Depois de 7 anos, a cidade já está com mais de 15.000 pessoas, onde o porto vai se desenvolver. E para falar um pouco da história de Camusim, é claro, é uma cidade riquíssima em história, uma cidade que logo vai fazer seus 140 anos agora no mês de setembro. Se você observar o fundo, nós temos o nosso grande rio Coreaú e nós temos as ruínas das antigas oficinas da Estrada de Ferro. Algo interessante da nossa história, principalmente da de Camusim, quando eu chego no final do Império, muitas secas vão acontecer e Dom Pedro manda autorizar a grande construção da Estrada de Ferro, ligando ao litoral a Princesa do Norte, que era a cidade de Sobral. E aí vai ser como se vai mudar tudo. A gente era uma pequena vila de pescadores e na medida que se funda a grande estrada de ferro a mando de Dom Pedro, toda a cidade realmente vai se modificar e a gente vai ser agora um grande apogeu econômico. Então no início do século a gente já tem a inauguração da nossa estrada de ferro, em 1881, e a partir daí a gente começa a crescer no sentido econômico e no sentido de exportações de mercadoria. Toda a produção que era produzida na região norte começa a escoar pelo nosso porto, né? Pelos trilhos que aqui ficavam. Se voltássemos aí a 100 anos atrás, iríamos encontrar várias embarcações atracadas aqui no nosso porto, à espera das nossas mercadorias para levar para todo mundo, né? Camusim chegou a exportar café, chegou a exportar algodão, sebo de carnaúba e também chegavam os produtos para toda a região. Então, nós somos a terra de Pinto Martins, nós somos terra de quem foi berço para Raimundo Sela. Raimundo Sela tem vários quadros ele pintando tanto o cotidiano dos trabalhadores, quanto a questão dos pescadores, quanto a cultura, né? Então, a nossa terra é riquíssima. A história de Camusim realmente precisa de não só de um resgate, mas de um cuidado. Prédios como esse deveriam ser preservados. Então, não se faz uma sociedade com turismo, não cuidando do nosso patrimônio histórico.
da estação fica a Academia Camusinense de Ciência, Artes e Letras, que foi a antiga casa do engenheiro Privati, que contribuiu com as estradas de ferro. O monumento mais importante da cidade, a Igreja da Matriz Bom Jesus do Navegante. Começou apenas com uma capela com um jesuíta. Seu templo foi erguido no século XX. Sua inauguração foi em 1919 com o bispo de Sobral, Dom José Pinambar da Frota. Aqui também se encontram os restos mortais do grande engenheiro Privati. No centro da cidade se encontra a antiga casa do ilustre Euclides Pinto Martins, o primeiro aviador brasileiro a cruzar o céu do Oceano Atlântico. Sua trajetória começou em Nova York, Estados Unidos, com destino ao Rio de Janeiro. O voo pioneiro entrou para a história mundial. Pinto Martins morreu um ano depois da travessia em 1924, quando tinha 32 anos. A casa onde nasceu, em Camusim, atualmente é a biblioteca pública da cidade, ainda com uma réplica do avião. Uma réplica do avião de Euclides Pinto Martins, que cruzou o grande céu do Atlântico de Nova York ao Rio de Janeiro. Você pode conhecer um pouco mais da história do aviador. Em frente à biblioteca pública, fica a Praça de Pinto Martins, onde se encontra um monumento em sua homenagem. Ao lado fica também a réplica de um avião Chavan, doado pela Força Aérea Brasileira em comemoração ao centenário primeiro voo de Santos Dumont a bordo do 14 Bis. Beira-Mar, um dos pontos mais visitados pelo povo da cidade, onde você vai encontrar uma beleza maravilhosa, o grande rio Coreaú, onde vai nascer na Serra da Ibiapaba e deságua aqui no Oceano Atlântico. O rio Coreaú nasce na Serra da Ibiapaba e deságua em Camusim, no Oceano Atlântico. Por quase 20 quilômetros de ilhas e manguezais, estende-se ao longo do estuário. A beira-mar é a porta de entrada para praias e paisagens paradisíacas. Da beira-mar, você vê a Ilha da Testa Branca, atualmente conhecida como a Ilha do Amor. Você também pode conhecer a vida dos pescadores, pessoas guerreiras que lutam pelo alimento da família.